Pessoal, Davi Robson aqui falando, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo de hoje, a intenção é começar uma série de vídeos para o nosso canal a respeito do tema o que é o Evangelho. E nessa série eu vou partir da experiência de Paulo, do que seria o Evangelho na teologia paulina. E, obviamente, não poderia partir de outro caminho a não ser a carta de Paulo aos Romanos. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, o melhor nome, a melhor expressão para Romanos seria o Evangelho segundo Paulo. Portanto, em Romanos nós temos o Evangelho segundo Paulo. E esse Evangelho segundo Paulo, ele pode ser resumido do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, entre os capítulos 1 e 5 de Romanos, nós temos uma síntese do que Paulo entende ou entendia ser o Evangelho de Cristo. Antes de começar o vídeo, convido você a duas coisas. Primeiro, se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo, esteja inscrito ao nosso canal. E segundo, venha comigo nessa aventura, venha comigo nesses vídeos que serão feitos com base na Escritura, no Novo Testamento, a respeito do tema, o que é o apóstolo Paulo, que é o Evangelho segundo o Evangelho de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que na justiça de Deus se revela o Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. O primeiro conceito, o Evangelho é poder de Deus. Quando falamos do Evangelho, estamos falando de algo que não é nosso. Estamos falando de algo que vem de Deus, de uma atuação de Deus, de algo capaz de transformar o infinito, o impossível, porque trata-se de poder. O Evangelho, portanto, não é algo criado pelo homem, não é algo pensado, idealizado, não é algo que eu posso manipular, não é algo que eu posso construir. O Evangelho é o poder de Deus. Então, é isso que Calvino dizia a respeito da pregação do Evangelho. Ele dizia que quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus se manifesta. Há uma manifestação clara do poderio de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus com relação ao ser humano. Por isso, na linguagem do próprio João Calvino, é o Evangelho que envergonha o homem e anuncia o poder de Deus. O Evangelho é algo que reduz o ser humano, mas que coloca toda a glória, todo o poder, toda a majestade em Deus. O Evangelho, para João Calvino, tratando um pouquinho da teologia da Reforma, é exatamente a manifestação da majestade de Deus, de um Deus majestoso, poderoso e soberano. Enquanto nas outras religiões a ênfase está no homem que se aproxima de Deus pelos sacrifícios, o Evangelho trata de outra noção, é uma noção contrária, é a noção de que é Deus que atua, de que é o Deus que está em ação e transformando as realidades, assim como Ele, Deus, deseja transformar. Então perceba que o primeiro anúncio que Paulo faz é: o Evangelho é o poder de Deus. É algo que não é possível ser manipulado, estabelecido cronologicamente pelo ser humano. Num segundo momento, Paulo abre a extensão do Evangelho. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui entramos na discussão a respeito da fé, como é que o homem adquire esta fé, como ele compreende a fé. A fé, portanto, ela é algo que nasce no ser humano ou é algo que é dado por Deus? Essa é uma discussão muito intensa dentro da história da igreja, mas é claro, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crer. E aqui abre-se o precedente da fé. Então veja que a presença da fé ela é absolutamente necessária para que o poder de Deus seja estabelecido, o poder do Evangelho seja estabelecido. Não há possibilidade do indivíduo, portanto, ser salvo sem a presença do Evangelho e sem a presença da fé.
São presentes aqui nesse texto os dois elementos fundantes: a pregação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus, e também a fé. Mas veja que esta manifestação do poder do Evangelho se dá também a todo aquele que crer. O Evangelho ele está, portanto, acessível, aberto, ele é algo possível a qualquer ser humano. Basta que esse indivíduo creia. A todo aquele que crê, esse indivíduo, o crente, o crédulo, aquele que depositará sua confiança no poder do Evangelho, que é o poder de Deus, ele estabelecerá, portanto, uma relação de fé com Deus, não baseada mais nos méritos ou deméritos. Quando falamos sobre fé, estamos falando sobre algo possível a todos. E, obviamente, todo que crer experimenta o poder sobrenatural de Deus por meio do Evangelho. Agora veja que no texto também está colocado aqui a ira de Deus, a justiça de Deus que se manifesta no Evangelho. Então é justo a Deus se irar. Há também uma manifestação justa da ira de Deus por meio do Evangelho. O que é muito interessante dentro de toda a teologia paulina, e ele termina aqui o versículo 17 dizendo que o justo viverá pela fé, é como se Deus derramasse sobre a cruz a sua justiça, a necessidade da punição. Deus não poderia aceitar a impunidade. Ele lança sua ira sobre ele mesmo. Ele leva a sua própria justiça. E de forma que é essa crença de que a justiça já foi feita, de que já foi pago, de que está tudo consumado na cruz, que faz com que o justo viva pela fé. É a fé que faz com que eu receba esta provisão dada na cruz de Cristo. Então perceba, nesse primeiro vídeo a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho é, no conceito de Paulo, primeiro, poder de Deus. Segundo, mediante a fé. Terceiro, para a salvação de todos aqueles que vivem pela fé. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar essa devocional da Palavra de Deus e acompanhe os próximos vídeos da série O que é o Evangelho. Forte abraço, até o próximo vídeo.